Bom dia, o meu nome é Ana Libertazo Ramos, eu sou orientanda da professora Carla Mazzarello e o título do meu trabalho é Padrões Steampunk para capas de sketchbooks artesanais. As palavras-chave são sketchbook, steampunk e design de superfície, e o trabalho ele se trata da aplicação do design de superfície como diferencial competitivo com a projetação de estampas exclusivas para capas de sketchbooks da cliente Maíra Aloni. E por que o sketchbook? Ele é um instrumento de trabalho muito importante e principalmente no processo criativo por conta do armazenamento das ideias. Muitos autores, como Tim Brown, por exemplo, eles dizem que para designers é extremamente importante sempre carregar consigo um sketchbook, pois fora do local de trabalho ou de casa, sempre há alguma inspiração ou solução para a ideia e geralmente elas são armazenadas diretamente no sketchbook. E bem, como ele é um produto muito versátil, muitos artesãos produzem o seu próprio sketchbook ou comercializam, como é o caso da Maíra, que é aplicada nesse trabalho. Porém, muitos utilizam tecido para compor as capas, logo, os produtos não têm identidade nenhuma e eles são facilmente confundidos entre si, o cliente pode comprar de uma marca achando que é de outra, assim como a mesma estampa pode estar em outro produto de outra pessoa totalmente diferente do sketchbook. Com isso, foram feitas 3 perguntas, sendo elas: poderia o design de superfície ser um elemento estratégico para a melhoria da atratividade visual do produto? Quais elementos podem ser explorados? E se os padrões podem caracterizar melhor a marca da cliente? O objetivo geral é empregar o design de superfície como um diferencial competitivo na projetação de capas para a cliente Maíra Aloni, e os específicos são levantar informações sobre a empresa, identificar aspectos visuais para serem considerados, criar padrões visuais para os produtos e desenvolver protótipos com base nas ações estudadas. Bem, a justificativa se deu em torno de 3 pontos principais, sendo o de mercado, que é oferecer ao consumidor um produto único, exclusivo, visto que a tendência do mercado atualmente é justamente buscar por produtos únicos, diferentemente do passado, onde a maioria dos produtos eram feitos em larga escala. Com isso, o consumidor irá comprar mais, logo a empresa aumentará seu lucro e poderá expandir seu mercado, além de contribuir para a valorização do design de superfície no Brasil quanto ao meio científico. Além disso, quanto à delimitação da pesquisa, foram selecionados os 2 cadernos produzidos pela Maíra, sendo um deles de costura japonesa, 300 gramas para aquarela, e o outro com costura cópita escondida, para anotações simples, ambos de tamanho A5. A temática steampunk foi selecionada por ela também, e serão aplicados na geração dos módulos, conceitos da Gestalt e inter-relação das formas. O referencial teórico, rapidamente, trata sobre o sketchbook, que é um caderno de rascunho muito importante para todo profissional que trabalha com criatividade, pois ele armazena as suas ideias todas. E ele tem 2 costuras básicas, sendo ela a japonesa e a cópita. No caso, essa foto está exemplificando um sketchbook com costura exposta japonesa. O steampunk ele é um estilo literário surgido na década de 80. Ele tem uma estética muito forte e a maioria das suas histórias se baseiam na era vitoriana, onde a maior tecnologia que o homem produziu é o vapor. Daí vem o nome do estilo, steampunk. O design de superfície, que é a área do design que dota as superfícies de aspectos funcionais e estéticos, ele pode ser tanto tridimensional quanto bidimensional. No caso desse trabalho, será aplicado no âmbito bidimensional. O estudo de caso, como já dito, foi feito com a Maíra. Ela produz 2 sketchbooks diferentes, sendo o de costura cópita, geralmente ele é com a costura escondida, como mostrado ali no Moleskine. Eles são vendidos por cerca de R$40 cada. Ela geralmente faz 10 unidades e ela vende em período de recesso acadêmico para cobrir os gastos da faculdade. Porém, ela também tem interesse de expandir um pouco seu mercado. E, bem, os produtos não têm identidade nenhuma. Ela costumou fazer capa lisa ou usar tecidos. E, além deles não terem identidade, eles também não têm marca. E eles são vendidos no perfil pessoal dela nas redes sociais. Ela não faz uso de um perfil específico para a venda deles. Com isso, parte para a metodologia científica. Ela foi baseada na metodologia de Gill,
onde a natureza da pesquisa é aplicada, a abordagem do problema é qualitativa, os objetivos têm caráter exploratório, fontes de dados foi bibliográfica e pesquisa de campo, os instrumentos de coleta de dados foram a observação, bibliográficos e questionário, e a avaliação dos dados foi dedutiva. A metodologia do design foi usada a metodologia de Bruno Munari, junto com a de Renata Rubin, que é específica para a área de design de superfície, e a metodologia do Munari ela tem 12 passos diferentes, e na parte de criatividade é onde foi aplicada a metodologia do design de superfície da Renata Rubin, que ela consiste em observação, criação de motivos, desenvolvimento de módulos, estudo cromático e estudo de repetição. Com isso, foi feita análise de similares, onde foram analisados 3 sketchbooks artesanais de pessoas diferentes. A Reina Liz Resto, ela é estrangeira, ela vende sketchbooks steampunk mesmo, porém, eles são caríssimos, principalmente para quem mora no Brasil, com o dólar, eles custam cerca de R$800. E cada um deles é único, pois eles são feitos com polymer clay e com a capa tridimensional. O da Maíra Lone, como já foi abordado, é um produto local, de fácil acesso para quem mora aqui, porém eles não têm identidade nenhuma. E, para finalizar, tem o sketchbook da Miolito. Ela é uma marca brasileira mesmo, muito indicada por inúmeros ilustradores e designers. Ela tem uma ótima qualidade e uma marca bem consolidada no mercado. Também foi aplicado um questionário online, e essas foram as principais informações adquiridas no questionário. Com relação ao sketchbook, mais de 70% das pessoas já utilizaram, e a maioria anota ideias, apenas seguidas de esboços de memória e croquis. 67% desaprova as capas disponibilizadas, 81% declara que compraria sketchbooks artesanais e 63% conhece o estilo steampunk, viabilizando a sua aplicação nas estampas. E foi feito um briefing da empresa, baseado no modelo proposto por Strunk, onde foram captadas as informações básicas sobre a mesma, e o briefing foi dividido em 6 tópicos diferentes, sendo eles serviço, o objetivo da empresa, seu principal diferencial, os formatos trabalhados, a concorrência e o público-alvo dos sketchbooks. Os requisitos e parâmetros, quanto à temática, formas e cores, serão trabalhados os elementos do design de superfície, e o produto, como já mencionado, serão feitos os 2 cadernos de costura copta e japonesa, com tamanho A5. O público-alvo será tanto masculino quanto feminino. Os conceitos utilizados da design de superfície abrangerão o gestalt, formas abstratas e figurativas e a inter-relação das formas. Nesse trabalho, especificamente, o processo de impressão utilizado foi o de impressão a laser, pois ele é mais acessível e mais barato para este caso especificamente. E os materiais básicos serão os normais para fazer o sketchbook, como papel, paraná, papel, cartão também, linha de costura, agulha, cola e pincel. Os painéis semânticos abrangeram o usuário e o steampunk, e do painel semântico do steampunk foi feito um quadro semântico com as suas informações básicas, foi feita a paleta de cores, tirada do painel semântico, selecionados os materiais, acabamentos, formas e conceitos. E com o quadro semântico pronto, partiu-se para a geração de alternativas. Começou com os motivos, e esses motivos de steampunk eles foram retirados do questionário, onde a maioria das pessoas fala que o elemento mais característico são as engrenagens, portanto foram feitas 3 engrenagens diferentes, e elas serão usadas como acessórios e aplicadas em todos os módulos, e os demais motivos foram divididos em 3 categorias, sendo elas categoria 1, que é Zeppelin, a segunda, relógio, e a terceira, vestimentas. Além deles, foram feitos 3 motivos Art Deco. Eles foram feitos com base na inter-relação das formas. Foram escolhidos para compor o fundo dos módulos. Eles serão usados a repetição mais simples e eles não irão rotacionar, por exemplo, como os motivos steampunk. E eles foram escolhidos porque o Art Deco ele é presente em algumas peças gráficas do steampunk e ele é mais limpo que, no caso, o Artes e Ofícios e o Art Nouveau, que também são utilizados. Esses foram os módulos desenvolvidos. Foram desenvolvidos 9 módulos ao todo, um diferente do outro, 3 módulos por categoria, como mostrado na categoria 1, Zeppelin, categoria 2, relógio, e categoria 3, vestimentas. Após o desenvolvimento dos módulos, foi feito o estudo de repetição, começando com os módulos da categoria do Zeppelin,
E aqui são os seus conceitos da Gestalt também. O primeiro módulo foi repetido com Half Drop, o segundo Brick e o terceiro no Turnover. Na segunda categoria, aqui são os seus 3 módulos. O primeiro foi Mirror, o segundo Turnover e o terceiro Half Drop. E finalizando com a repetição da categoria 3, sendo Stripe, Brick e Turnover. Após isso, foi aplicada uma matriz de seleção com 12 participantes, sendo ele a vendedora e usuários de Sketchbook. Esse aqui é um exemplo da matriz. Ela foi aplicada uma matriz dessa para cada categoria. E no final, com o vencedor de cada categoria, foi aplicada a 4ª matriz, para escolher apenas um vencedor. E quem ganhou foi o módulo 2 da categoria relógio, e a segunda maior nota foi o módulo 1 da categoria relógio também. Aqui foram os módulos vencedores. No caso, o primeiro teve a maior nota e o segundo teve um voto de diferença a menos. Sua paleta de cores, que foi tirada do quadro semântico, e as variações também foram a partir dessas cores. Ele foi impresso em papel couché adesivo brilhoso, 90 gramas, impresso a laser, 48 módulos por folha, cada módulo com 52 milímetros. Aqui é um mock-up, um exemplo da aplicação do primeiro módulo. No Sketchbook também, o Sketchbook final é diferente. Esse é o de costura Copta, 96 páginas e 6 cadernos. Ele foi escolhido para esse Sketchbook, pois esse Sketchbook é justamente para anotações mais simples, conforme dito no questionário, que foi as ações que são mais realizadas, portanto, o escolhido foi aplicado nesse. Seu detalhamento técnico, formato aberto e a marcação da costura dos cadernos. E esse também é um exemplo do Sketchbook de costura japonesa. Ele é bem diferente desse, mas é o exemplo da aplicação. Ele possui 48 páginas e é destinado para desenhos com aquarela. E como a costura é diferente, são 2 estruturas diferentes para capa e para contracapa. E elas são costuradas junto das folhas que são avulsas, não organizadas em cadernos. Aqui é a marcação da costura, da capa e das folhas internas. E o processo de fabricação deles é bem similar, mudando mais, porque, por exemplo, ali nas figuras do meio são o sketchbook de costura Copta sendo costurado em caderno e colado na capa. O segundo, as 2 estruturas diferentes sendo costuradas junto às folhas avulsas. E os custos foram somados o custo da hora do design, os gastos fixos, mais a mão de obra, com 30% de lucro, e divididos por 20 sketchbooks, que deu um total de R$ 46,00 para o de costura Copta e R$ 48,00 para o de costura japonesa. Aqui tem o resultado. Deixa eu mostrar aqui. Esse é o primeiro sketchbook, o de costura Copta, para anotações simples. Aqui dá para ver o detalhe da guarda dele e das folhas do miolo, por exemplo. Assim como eu trouxe também a planificação dele. Essa impressão rende uma capa de sketchbook. Esse é o segundo, o de costura japonesa. E já a impressão dele, ela rende 2 capas de sketchbook. Eu trouxe também aqui planificado, ela rende 2 capas, diferente do outro, que rende só uma. E, concluindo o trabalho, esse resultado foi apresentado tanto para a vendedora do sketchbook quanto para as pessoas que participaram da matriz avaliativa. Ambos os lados aprovaram. E, com isso, pôde-se solucionar o problema principal apresentado, que era justamente a falta de padrões exclusivos para o sketchbook. Os objetivos foram cumpridos, assim como houveram respostas positivas para as perguntas da problematização. E, com isso, isso abre espaço também para outros projetos, como, por exemplo, uma gestão em design na marca, assim como contribui para o meio científico, enfatizando a importância do design de superfície, nesse caso, como um diferencial competitivo no mercado. Aqui estão as minhas referências. E obrigada.